O SG, que o mundo corporativo descobriu em 2004, já existia há séculos nas comunidades afro-brasileiras. O carnaval, especialmente o de bairro e de rua, é uma das maiores demonstrações práticas de governança comunitária, economia circular, distribuição de renda e resiliência territorial que o Brasil produziu. Hoje vamos falar sobre ESG ancestral com quem vive e pesquisa isso na prática, o Alexandre Magno, conhecido como Nenê Teixeira. Logo após a vinheta. No programa de hoje, a gente vai falar sobre ESG ancestral, economia criativa, justiça ambiental e o legado afro-brasileiro na construção de cidades mais sustentáveis e justas. Para conversar com a gente, eu vou chamar o Nenê Teixeira. Seja muito bem-vindo, Nenê. Obrigado pelo convite, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito bom dia, Renata. Bom dia. Nenê, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória. Bom, sou formado em gestão empresarial pela FATEC Zona Leste, também fiz 3 anos e meio pela PUC-SP no turismo, hoje estou pós-graduando em gestão de projetos, então toda essa minha trajetória é alinhada aí ao meu notório saber em gestão de entidades carnavalescas, né? Isso é um pouquinho aí da minha formação. E a trajetória, estou hoje presidente da UESP, que é a União das Escolas de Samba Paulistanas, União das Escolas de Samba Paulistanas, que é a instituição mais antiga do carnaval em atividade do Brasil, e é com o maior número também de filiados, sendo no total 73. Perfeito. Nenê, e como que você define ESG ancestral? Explica para a gente o que seria isso. O ESG ancestral, até por conta de uma visão do carnaval, e não pode desassociar o carnaval às origens negras, então, e o povo negro ele é muito associado ao seu passado, ele é muito ligado à sua ancestralidade. O ESG ancestral, ele justamente vai nos remeter a um tempo em que na África os nossos antepassados eles já cuidavam dessa questão do meio ambiente, já se preocupavam, se pegar dos aspectos históricos e religiosos, por exemplo, os orixás africanos, eles estão todos voltados com a natureza. Então, esse é o nosso legado de hoje, é olhar para o passado, porque lá atrás eles já falavam de preservação da natureza, eles nos ensinaram, deixaram isso como seu grande legado para nós também, e aí não só da questão ambiental, mas também da governança, que é cuidar do seu povo. Existe um samba da Unidos da Tijuca que fala que o Batalá manda chamar seus filhos, porque tem uma grande história de que na África, quando todos nós que morremos por conta aí, após aí nós sermos levados para o mundo todo, né, pelo processo de escravidão, todas as pessoas que morrem fora da África, o Batalá manda chamar eles de volta a seu filho. Então, nós somos muito ligados a essa questão da ancestralidade. Então, isso que define muito essa questão do ESG ancestral, que trazer tudo que foi nos deixado do passado para hoje como herança, para nós é importantíssimo. Perfeito. E, Nenê, você costuma lembrar que o Kofi Annan reconheceu o carnaval brasileiro como uma das maiores indústrias criativas do planeta. Por que esse reconhecimento, né, do Kofi Annan, ele é tão simbólico para essa nossa conversa? Simbólico porque, primeiro, que foi muito tardio, e se não fosse Kofi Annan, talvez um homem negro dentro da ONU, a escola de samba não seria reconhecida dentro da indústria criativa, assim como é o circo, assim como é o cinema, assim como é o teatro. As escolas de samba foram reconhecidas através de Kofi Annan pela sua natureza, pela sua dedicação a todo o processo que nós entendemos como terceiro setor. Então, nós trabalhamos comunidade, nós trabalhamos meio ambiente, essa questão da governança
é muito ligado para nós das escolas de samba. Então, isso é por isso importante dizer desse processo que Kofi Annan nos trouxe por reconhecer as escolas de samba dentro da indústria criativa, que talvez se não fosse ele, repito mais uma vez, o homem negro, nós nunca teríamos reconhecido na esfera mundial. Perfeito. E o carnaval de rua e de bairro, ele acaba movimentando ali bilhões, né? Mas o dinheiro ele circula majoritariamente dentro das próprias comunidades. A gente pode entender este ciclo como uma economia circular? Sim, dos dois pontos, nesse caso, a economia circular quando diz a respeito da questão da sustentabilidade, né, da reciclagem, porque as escolas de samba trabalham muito bem essa questão da reciclagem e acaba estando dentro desse conceito da economia circular e também sobre a cadeia produtiva do carnaval, que é o carnaval que produz renda, que produz realmente emprego para as pessoas e faz circular a economia de cada localidade que se encontra uma escola de samba ou um desfile de escola de samba. Uhum. E quando falamos daí do S, né, do social no ESG, o carnaval comunitário, ele pratica redes de cuidado. Como isso acontece na prática nos blocos e escolas de samba de São Paulo? Eu vou pegar aí, recentemente nós tivemos aí a pandemia, que deixou todo o mundo inteiro sem saber o que fazer. As escolas de samba em São Paulo, no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil inteiro, elas foram uma das primeiras que saíram na rua para combater a pandemia, no sentido de produção de máscara, produção de avental para as pessoas que estavam na linha de frente, aí aqui de enfermagem, enfim, mas porque entendemos que nós tínhamos que cuidar da nossa comunidade e com tecidos que nós tínhamos nos nossos estoques e também com a nossa formação, né, de costureiras, que nós temos uma grande gama, então a gente acabou produzindo esse material. Então é importante dizer que a escola de samba ela sempre se preocupa com a comunidade. Então essa questão social nos fez ir para a rua também para arrecadar alimentos, para arrecadar produtos de higiene para as pessoas que estavam em estados vulneráveis. Então na verdade, muitas pessoas acham que a escola de samba nasceu para desfilar. Muito pelo contrário, o desfile ele é apenas a cereja do nosso bolo, porque nós nascemos para ser parte do social, nós nascemos para combater a desigualdade social no mundo. Uhum. E Nenê, você tá falando, né? Eu estou pensando e refletindo aqui em algumas questões, né? O carnaval ele é algo bastante forte na nossa cultura, né? Ele sofre ali algumas modificações, eu acho que ao longo de algumas décadas, a gente ultimamente tem visto um fortalecimento dos bloquinhos de rua, né, daquele carnaval voltando, saindo dos clubes, que algumas cidades ainda têm bastante carnaval nos clubes, outras já deixaram de ter, e esse carnaval ele passa a ser, eu acho que mais popular, por assim dizer, né? Mais acessível a todo mundo. Voltando também, acho que o carnaval, o desfile, né, das escolas e tudo mais, acho que sempre foi uma tradição muito grande. E isso que você está falando, né, da importância da questão, a questão ambiental atrelada a tudo isso, a questão da reciclagem, é o que a gente vê e observa bastante, né, durante ali o carnaval, então a separação ali dos itens, toda essa rede de cuidado que você está comentando agora, e uma outra questão, né, que eu acho que é um tema que acho que ele é discutido bastante tempo, principalmente acho que fora do Brasil, mas acho que com a COP30 esse é um conceito que se difundiu um pouco mais, que é a questão do racismo ambiental, né? Como que o fortalecimento do carnaval de bairro ele pode ser uma ferramenta no combate à desigualdade?
Quando se fala do racismo ambiental, é lembrar que as escolas de samba, sobretudo, elas são formadas por comunidades que estão na beira do rio, nas encostas de morro. Então, nós somos expulsos, na verdade, dos grandes centros e, por conta também da especulação mobiliária, nós somos jogados para essas áreas. Então, hoje, não pode também desassociar o carnaval ainda dessa herança negra. E aí nós temos aí uma grande dificuldade, justamente por emergir escolas de samba na alta sociedade. Ela é a partir desses pontos que são esquecidos pelas autoridades, né? Então, quando tem uma escola de samba numa comunidade que é da beira de um rio, da beira de uma encosta, lá se tem um trabalho, um fortalecimento da sociedade, porque a escola de samba ela combate justamente muitas ações que não nos temos hoje, algumas figuras centrais na política que olham para nós. Então, nós temos que nos virar. Volto aqui a falar da questão de nós sermos integrante do terceiro setor, justamente porque tem a prefeitura, o Estado, a federação não consegue alcançar onde a gente alcança. Nós alcançamos a ponta, essas pessoas que estão, de fato, vivendo nesses locais. E, para isso, a gente leva para lá toda essa sustentação por conta de pessoas que não vão ter condições de sair sozinha de uma situação dessa, sobretudo quando nós falamos aqui da questão da moradia, né? Então, nós tentamos melhorar um pouco a vida das pessoas. Esse é um papel fundamental das escolas de samba. Uhum. E, Nenê, a gente já falou aí do E, já falamos do S, né, na questão do SG, e eu queria falar do G um pouquinho, sobre a governança comunitária, né, que é um pilar importante também. Como que essa governança ela ocorre nas escolas de samba e nos blocos de rua? Porque, para falar de governança, temos que falar do cuidado, né? Do bem-estar, do cuidar das pessoas. E aí, quando fica também um pouco atrelado das questões sociais, mas justamente porque a governança, nós olhamos por uma cidade que ela precisa ser construída diferente. Nós olhamos por alguém que precisa ser cuidado, que está à margem da sociedade. Então, isso mesmo, quando a gente coloca projetos dentro das escolas de samba, quando a gente projeta aí as nossas crianças, tirar nossas crianças das ruas, as jovens das ruas, olhar também para os nossos idosos, olhar pelo futuro. Eu gosto muito de discutir as ODS, porque aí, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sobretudo no pilar, por exemplo, da educação, no pilar da igualdade de gênero, quando fala também do trabalho, quando fala também redução de desigualdade. Então, isso tudo faz parte da nossa governança. Por exemplo, eu sei que está até um pouquinho misturando os assuntos, mas é importante que uma coisa acaba atrelando a outra. Quando eu falo aí do quarto pilar da ODS, que diz sobre educação, a escola de samba trabalha muito bem isso. Inclusive, a escola de samba hoje tem a questão dos seus mestres do notório saber, eles conseguem transmitir às nossas crianças algumas dificuldades que elas têm em aprender matéria e também levar para a realidade algo que foi nos retirado da história, que é a verdade. Nós levamos, através dos nossos enredos, a verdade do que aconteceu de fato com o nosso povo, do que aconteceu de fato com o nosso país e do que está acontecendo de fato com o mundo. Então, essa questão da governança dentro da escola de samba tem um sentido muito eficaz dentro da escola de samba, que a gente sempre está disposto a cuidar do nosso povo. Uhum, perfeito. E como, né, a gente já até comentou, o carnaval ele tem uma relação forte com as questões ambientais. Dá para dizer, na prática, né, já que um dos temas centrais aqui nosso é a questão ambiental, dá para dizer que o carnaval ele já pratica o E de ambiental? Com certeza absoluta. Mesmo porque nós temos
um problema muito sério no carnaval, que as escolas de samba elas precisam sobreviver. Muitas das pessoas falam que o Estado dá dinheiro para as escolas de samba, não é um grande investimento, só que esse investimento acaba sendo muito prejudicado, porque muitas vezes as pessoas, assim como voltando lá atrás na pergunta de Kofi Annan, que ele indicou as escolas de samba como indústria criativa, mas a nossa sociedade não vê isso. Então, nós temos que tentar sobreviver, e uma maneira de sobreviver é através da reciclagem. A reciclagem faz com que a gente consiga, quando acaba um carnaval, já desmontamos todo o nosso processo criativo, guardamos as nossas peças para poder trabalhar a reciclagem, e com isso a gente combate dois problemas. Um problema que é o meio ambiente, porque a reciclagem ela vai fazer com que a gente agrida menos o planeta, e também das questões econômicas, que a gente consegue reutilização de vários materiais, e aí o material do carnaval ele é muito caro, porque ele é totalmente relacionado ao dólar, geralmente ele vem de fora, vem muito produto da China, mas sempre através do dólar. E com isso, sempre essa variação do dólar, a gente acaba sofrendo com as questões econômicas, mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos o meio ambiente através da reciclagem e através de alguns projetos de sustentabilidade que faz com que a gente consiga equilibrar o meio ambiente das questões econômicas. Perfeito. E, Nenê, você pesquisa a cadeia produtiva do carnaval há anos, né? Em termos econômicos, qual é o real impacto do carnaval paulistano na geração de emprego e renda? O impacto é muito positivo. Para ter uma ideia, o carnaval em São Paulo, esse ano, falando da cidade de São Paulo, ele retornou aos cofres da prefeitura 3 bilhões, ou seja, um investimento da prefeitura, o carnaval retorna para os cofres públicos 30 vezes mais do que foi aquele investimento. E aí, até se você parar para comparar com grandes empresas no mundo, são poucas que têm um retorno desse nos seus cofres. E a prefeitura ela tem esse retorno nos seus cofres. Obviamente, aí nós estamos atrelando, quando falando de carnaval, tanto de escola de samba como os blocos de rua, são manifestações legítimas, então isso é importante. E, quando voltando a falar da questão da cadeia produtiva do carnaval, nós temos que entender que pessoas sobrevivem do carnaval, as pessoas que estão lá, tanto nos ateliês, nos barracões da fantasia, sobrevivem com empregos diretos, e temos também os empregos indiretos, mas não podemos deixar de citar aqui que não são só as pessoas que estão trabalhando dentro da escola de samba, o entorno também sobrevive, porque temos lá, por exemplo, o carnaval, e não posso também esconder uma realidade, muitas pessoas vivem na informalidade. Por exemplo, se você tem um ensaio de escola de samba, ou no próprio desfile, tem uma pessoa vendendo churrasquinho, com uma barraquinha lá de água, de cerveja, refrigerante, essas pessoas também, elas são impactadas por essa cadeia, por esse sistema econômico. Então, isso é importante dizer que o carnaval ele ainda não tem os seus números exatos dentro de indicadores, mas nós somos muito importantes para o PIB brasileiro. Uhum, perfeito. E muitas marcas grandes, né, chegam no carnaval querendo fazer ESG. Na sua visão, qual é o limite entre esse apoio genuíno e o risco de uma apropriação cultural, ou mesmo greenwashing, quando empresas entram nesse universo? Porque essa é uma questão preocupante, né, Nenê? Tem muita gente aí que vende o que não faz ou o que não é, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso é importantíssimo, falar do greenwash, falar da apropriação cultural, até porque muitos entendem hoje a valorização do carnaval, o tamanho que virou essa festa, e
e procuram um espaço de visibilidade da sua marca. E aí, como eu falei, nós também temos um problema sério da questão da sobrevivência, e muitas vezes a gente passa a ser enganados por conta das cifras que são oferecidas para as escolas de samba, no sentido do apoio, no sentido da exposição da marca, e aí a gente acaba, muitas vezes, tendo que contar, por exemplo, aí falando da apropriação cultural, temos que contar uma história que não está relacionada à nossa realidade. Muitas vezes nós temos que modificar o nosso conceito de pesquisa, modificar o nosso conceito de passar informação, de passar de fato aquilo que o carnaval nasceu para ser, de empenhar uma bandeira da verdade. Temos que pegar e transformar um enredo em algo que vai ser, na verdade, de visibilidade para uma empresa, para um produto X, que é muito ruim. Às vezes a gente poderia estar falando sobre projetos sociais, poderíamos estar falando em redes até em redes CEPs, falando sobre país, falando sobre a história de um povo, e aí a gente acaba tendo que falar sobre algo relacionado a alguma empresa, por conta que vem o poder do capital em cima. Então, isso é muito importante, essa pergunta, porque muitas vezes tem aquela coisa de se passar por uma empresa que está se comunicando aí com o mundo hoje através das questões de sustentabilidade, né, das questões de igualdade, mas muitas vezes é uma cortina de fumaça para enganar todo mundo e para poder projetar a marca por aí. Uhum. Perfeito. E uma outra questão que eu queria conversar com você o poder público, ele ainda trata o carnaval de rua apenas como um evento, né, que está ali no calendário anual, ou ele já enxerga esse carnaval como uma política pública de desenvolvimento, inclusão, sustentabilidade? Agora, há poucos anos atrás, que realmente, de fato, por exemplo, a cidade de São Paulo começou a tratar o carnaval como cultura. Para você entender, nós tínhamos, há 4 anos atrás, apenas o nosso contrato como evento. Hoje nós somos enxergados como cultura, de fato. Então, o poder público está entendendo que precisamos perceber que as escolas de samba são ferramentas elementares e que pode ser transformada, assim, num grande alicerce de políticas públicas. Então, começou a hoje ter discussões dentro da Câmara Municipal, discussões dentro de secretarias-chaves, como a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, sobre projetos que vão de acordo com essa pergunta, porque por muitos anos nos foi negado o carnaval enquanto cultura, e aí a gente acabava não avançando em políticas públicas. Hoje nós estamos avançando, inclusive já discutindo com o presidente da Câmara de São Paulo, Ricardo Teixeira, sobre uma lei do carnaval que pode proporcionar, sim, essas políticas públicas que vão defender, de fato, as comunidades, vão defender, de fato, o tamanho do evento que ele é para a cidade e quanto ele gera de emprego, gera de renda para essa cidade. Porque tudo isso é importante, né? É um impacto muito positivo, além, acho que o principal, né, que é uma manifestação cultural mesmo. E eu acho que super importante essas ponderações que você tem feito, Nenê, porque é algo realmente, acho que remete à história, né, e à tradição. Então, é importante a gente passar isso ano a ano, né, até para as crianças, para os jovens, é uma tradição cultural, mas gera um impacto econômico muito positivo. Tem, eventualmente, os impactos ali ambientais, mas como você já colocou aqui, tem todo um outro trabalho por detrás para minimizar esses impactos. Se me permitir, Renata. Claro.
me perdoe por te interromper, mas para completar o raciocínio, que é algo importante que eu deveria ter citado, nós falamos, na verdade, da cidade de São Paulo, mas hoje nós temos a Federação Nacional das Escolas de Samba, que nós estamos discutindo políticas públicas dentro do da nossa Câmara Federal, dentro do nosso Senado Federal e dentro dos ministérios hoje. Então, a participação federativa é importantíssima. A Federação Nacional da Escola de Samba, ela surge como um grande manifesto de apoio às ligas carnavalescas que sobrevivem todo ano, que estão tentando sobreviver todo ano, e precisamos de políticas públicas, por exemplo, como rúbricas, de fato, dentro de um Ministério do Turismo, de um Ministério da Cultura, e porque com isso enxergar o carnaval, porque todo mundo sempre fala, quando se fala do Brasil, se refere ao carnaval, se refere, né, ao turismo de praia, de sol, de mar, só que o turismo de praia, de sol, de mar avança muito, porém o carnaval ele é esquecido. Então é importante dizer também que essas políticas públicas estão se discutindo hoje no Brasil inteiro. Uhum. Não, e é de extrema importância, né? Porque movimenta aí milhões de pessoas e dinheiro também. Então você tem, além do público nacional indo para esse evento, você tem muitas vezes até um público internacional vindo para cá para acompanhar, né? E gera, movimenta recursos. Então, tem que ser pensado, sim, como uma política mesmo. Nenê, se o Brasil, né, ele quiser exportar um modelo de ESG realmente original e eficaz ali para o mundo, o que do carnaval comunitário brasileiro ele deveria ser colocado na vitrine? O modelo de que as escolas de samba, que os blocos carnavalescos pensam, sobretudo na questão de governança, é um modelo muito interessante, né? Porque nós vemos aí algumas ações, falando não só da governança, mas do ESG no total, nós vemos algumas ações de algumas empresas, mas muitas vezes essas empresas não chegam nas pontas, e nós estamos nas pontas, as entidades carnavalescas estão nas pontas. Então, adotar os modelos hoje que as escolas de samba trabalham, o ESG, é muito importante, que para ser bem sincero também, essa prática, muitos presidentes, dirigentes, presidentes das escolas de samba, não sabem que estão trabalhando o ESG. Eles trabalham o ESG intrinsecamente, mas não conhecem ele na realidade, na sua essência, não conhece qual que são todas as orientações, como que foi discutido, como nasceu desde 2004, dentro da ONU, enfim. Então, para nós, o modelo hoje adotado pelas escolas de samba, sobretudo de cuidar do seu povo, e aí as pessoas precisam conhecer mais o carnaval, as pessoas precisam conhecer mais o carnaval, porque o carnaval não é apenas, como eu disse, o desfile é uma consequência, mas sim cuidar das comunidades, e cuidando das comunidades, nós estamos aí falando sobre a preservação, nós estamos falando sobre sustentabilidade, nós estamos falando sobre igualdade, combates às injustiças. Então, as escolas de samba e os blocos carnavalescos de fantasia são um grande modelo aí para o mundo. Uhum, perfeito. E, Nenê, você, né, comentou ali numa das suas falas a questão das ODS ali da ONU, né? Se você pudesse abordar um pouquinho mais, complementar, porque eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que casa muito com essa sua última fala, de que o carnaval ele não é somente esse momento do desfile, esse é um processo aí que acontece o ano inteiro, e com certeza, como você bem mencionou, as práticas de ESG, muitas vezes elas são muito mais no dia a dia do que, de fato, percebidas, né? Porque as práticas, elas acontecem muitas vezes de forma natural. E daí, normalmente, quando você põe no papel o que está sendo feito como ESG, todo mundo se surpreende, porque são ações ali que já são realizadas, mas que nunca foram categorizadas ali como ESG, né? Mas que são
práticas realmente de SG. Então, se pudesse relacionar com a questão das ODS, acho que seria interessante também. É importantíssima essa pergunta, porque, por exemplo, nós falando, quando fala das 17 diretrizes, as escolas de sambas, elas estão enquadradas perfeitamente ali, entre umas 8, 10 ODS, facilmente nós estamos enquadrados nisso. Eu vou citar apenas algumas, até para não alongar tanto a resposta, mas, por exemplo, as escolas de samba, o carnaval brasileiro, ele é muito matriarcal. Então, ele combate a todo momento a igualdade de gênero. Ele precisa combater a igualdade de gênero, ele precisa valorizar as mulheres, ele sempre está dentro dessa discussão hoje sobre o feminicídio. Nós, nos últimos anos, diversas escolas de samba têm levado para as pistas a bandeira em defesa da mulher, que nós apoiamos muito o movimento feminista. Então, o carnaval, ele é muito voltado a isso. Se pegar também a 8ª ODS, que fala sobre o trabalho decente, a questão do crescimento econômico, é isso que também nós procuramos. Nós, dentro da indústria criativa, que é uma indústria como qualquer outra, as pessoas sobrevivem do carnaval. E muitas pessoas com o preconceito voltado por anos da história do negro, as pessoas acham que o carnaval é uma festa de vagabundo, que as pessoas estão lá porque, na verdade, não estão trabalhando, só estão lá porque estão vadiando, né? Como tinha há pouco tempo atrás a lei da vadiagem, você não podia estar tocando numa escola de samba porque era preso por vadiagem. Então, é isso que nós combatemos, muito pelo contrário. Ele é uma cadeia produtiva, só que em São Paulo nós temos mais de 50 mil pessoas que trabalham diretamente ligadas ao carnaval. Então, isso em números efetivos é um retorno muito positivo, né? Se pegar também algo que eu gosto bastante de falar sobre a redução da desigualdade, que é a 10ª ODS. A redução da desigualdade, nós, através dos nossos enredos também, nós estamos a todo momento falando sobre desigualdade, porque falamos sobre o povo negro, falamos sobre o povo do branco pobre, falamos sobre os indígenas. Isso, para nós, é muito importante erguer essas bandeiras, né? É importantíssimo. E a 16ª também, que fala sobre paz e justiça, nós estamos falando também sobre o que está acontecendo com os nossos jovens negros, como que está sendo mortos pela mão aí das instituições que deveriam nos defender. Então, falar sobre paz, falar sobre justiça, é algo que a gente vai ter na nossa bandeira sempre. Fechando o raciocínio, quando você aplica todo esse conceito das ODS, mesmo sem saber, como eu falei, que as escolas de samba muitas vezes já estão trabalhando em algo e não sabem que está sendo aplicado isso para o mundo, que nós estamos, na realidade, enquadrados com os conceitos da ONU, das 17 diretrizes, mesmo sem saber, nós estamos fazendo um trabalho para salvar o planeta, um trabalho para salvar a sociedade de muita coisa que o Brasil tem dificuldade de entender. Perfeito, Nenê. Eu acho que é super importante essas suas colocações, né, suas ponderações, porque para grande parte da população, carnaval são só aqueles dias ali que compreendem, né, o feriado. Ninguém tem, muitas vezes, a percepção de que é um trabalho de um ano inteiro, né? No máximo, falar assim, não, passou o Réveillon, começa a se preparar para o carnaval. Mas não é isso, né? É um trabalho muito maior, tem um engajamento aí muito grande, eu acho que muito importante essas questões que você está trazendo. E para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. A mensagem é que o carnaval, dos conceitos religiosos, ele faz tempo que deixou de ser o adeus à carne, e ele passa a ser um conceito ideológico.
é um conceito de justamente saber que somos agremiações. No nosso nome tem lá geralmente a Escola de Samba X, mas antes disso nós temos siglas, nós somos grêmios recreativos, culturais, sociais, esportivos. Então, ideologicamente falando, o carnaval, ele cuida da sua comunidade, a escola de samba, os blocos carnavalescos cuidam da sua comunidade. Então, gostaria de deixar essa mensagem aqui, dizer que as pessoas precisam conhecer de fato qual que é o trabalho, deixar de ter essa visão preconceituosa, estereotipada, de que o carnaval é apenas a questão do adeus à carne. Não, nós deixamos de ser isso faz tempo. Uhum. Não, perfeito, Nenê. Muito obrigada, tá, pela sua participação no nosso programa de hoje. E já deixo o convite para que você volte mais vezes. Eu que agradeço poder estar fomentando aqui não só o ESP, a União das Escolas de Samba Paulistanas, mas também o Carnaval como um todo, e fico disponível, sim, será um prazer voltar a retomar aqui a falar sobre SG, falar sobre ODS, que para nós é muito importante, Renata. Muito obrigado. Obrigado, Nenê. Bom, no programa de hoje falamos sobre ESG ancestral com o Nenê Teixeira, o Alexandre Magno, presidente da UESP. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos no próximo programa.